Capítulo 2, Parte 2. Identidade do sexo. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, 4, 6. Antes de me casar e poder desfrutar de uma vida sexual ativa, eu tinha uma visão sobre o sexo muito equivocada. Na minha cabeça, e acredito que na de muitos que guardaram para o casamento, se guardaram para o casamento, o sexo funcionaria assim. Você vai para a lua de mel e descobre o que ele é. Ali, você vai colocar em prática tudo o que aprendeu, bem ou não. Ali você vai colocar em prática tudo o que aprendeu, bem ou não, sobre como o sexo deveria ser. E fim, sem muitos segredos. Afinal, é por meio do sexo que a humanidade continua a existir e nos faz estar aqui hoje. Não deve ser tão difícil assim. Depois do dia do nosso casamento, eu e o Rafa fomos passar a nossa primeira noite juntos em um hotel. Aquele momento era muito esperado por nós dois. Finalmente, depois de 2 anos e meio de namoro, entre trancos e barrancos, ao buscar um relacionamento puro, chegamos virgens ao casamento. Iríamos a partir dali desfrutar de uma vida de intimidade sem amarras. Nunca me esquecerei da sensação libertadora ao me deitar em uma cama de casal com meu marido e poder passar a noite inteira com ele ali. Agora seríamos só nós dois e nos tornaríamos uma só carne. E melhor, estávamos vivendo aquilo sob a bênção dos nossos pais e de Deus. Que momento especial! No dia seguinte, viajamos para a Argentina, destino da nossa lua de mel. Chegando lá, fomos logo conhecer a cabana que havíamos reservado para passar os próximos 7 dias. Ela era maravilhosa, espaçosa e o quarto era simplesmente incrível. Era o lugar perfeito para juntos saborearmos o gosto maravilhoso do que seria o sexo. Chegou a hora. O Rafa foi para o quarto, enquanto eu fui me arrumar no banheiro. Levei as dezenas de roupas íntimas que eu havia ganhado do meu chá de lingerie e tentei colocar a mais bonita e adequada para aquele momento. Me olhei no espelho e me apavorei. Eu estava morrendo de vergonha e não queria sair daquele banheiro de jeito nenhum. O que eu deveria fazer? É para colocar um sapato de salto? Mas eu não uso salto. Faço uma dança? No meu chá de lingerie me falaram que era para eu dançar para ele. Dançar? Com essa roupa? De jeito nenhum. Decidi colocar um casaco para me tampar e me ajudar a tomar a coragem de sair dali. Entrei no quarto, fechei a porta e enquanto eu segurava o casaco o mais forte possível para que ele não se abrisse, me encostei na parede e disse para o Rafa: eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Se você quiser alguma coisa, você vem aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Na verdade mesmo, eu queria cavar um buraco no meio daquele quarto e me enfiar ali. O Rafa se aproximou e eu lhe disse o quanto eu estava com vergonha, constrangida e não me sentindo eu mesma com aquele bando de roupa que haviam me presenteado. Eu não sabia reproduzir as coisas que me falaram que eu deveria fazer e me sentia mal por não lhe oferecer o que talvez ele esperava de mim. Então ele, carinhosamente e delicadamente, me tirou daquela posição rígida e tensa que eu estava e fomos para a cama começar do zero, e da nossa maneira. A partir daquele momento eu percebi quanta bagagem sobre aquilo que o sexo deveria ser eu havia trazido para o nosso casamento. Existiam em mim 2 tipos de bagagens. A primeira era das expectativas que eu e as pessoas tinham sobre mim. Sempre fui muito extrovertida, nunca tive vergonha de nada, e isso sempre me fez pensar que um dia, ao ser introduzida a uma vida sexual, eu deveria agir de determinada forma. No meu chá de lingerie, todas as minhas amigas me tratavam como se eu fosse uma figura selvagem e me falavam como imaginavam que eu seria na cama.
Isso acabou me fazendo entrar para a vida sexual carregando uma imagem de mim mesma que nem eu sabia se poderia sustentar. A outra bagagem era tudo o que eu havia armazenado em minha mente, durante muitos anos, de como o sexo deveria ser. Essa foi a mais difícil de abandonar. Ao longo do tempo, lendo livros, vendo séries, filmes e conversando com outras pessoas, o sexo havia tomado uma forma na minha cabeça. O casal entra em casa aos beijos apaixonados, ferozmente tirando a roupa um do outro, vão se trombando pelas paredes até chegar ao quarto. O homem é uma máquina. A mulher é cheia de habilidades sensuais. Os dois estão muito seguros do que fazem e, após movimentos perfeitos, desfrutam do ato final. Depois disso, eles se abraçam, deitam de conchinha e dormem. É a cena perfeita e satisfatória. É só reproduzir. Muitas vezes, ao iniciarmos a nossa vida sexual, levamos conosco para a cama todos esses pensamentos e essas expectativas sobre o sexo. Porém, nem imaginamos quão prejudiciais eles podem ser para que duas pessoas desfrutem do ato sexual de forma plena e única. Naquele primeiro ano de casamento, eu e o Rafa fomos percebendo que nem eu, nem ele, éramos o que esperávamos de nós mesmos. Muito menos o sexo seria exatamente da forma que fomos inculcados que deveria ser. Algumas vezes, até tentamos reproduzir algo e simplesmente não fluía. Nenhum de nós era expert na área sexual. Perceber tudo isso foi uma grande frustração para nós, individualmente e como casal. Certo dia, decidi me abrir sobre o que estávamos passando para uma conselheira mais velha e de confiança, e ela foi extremamente usada por Deus. A primeira coisa que ela me disse, me causando grande espanto, era que, atualmente, depois de 30 anos de casada com seu marido, eles desfrutavam da melhor fase na área sexual da vida deles. O sexo só melhora com o tempo. Como essa afirmação me trouxe esperança. A minha vida sexual de apenas alguns meses não estava totalmente acabada. A segunda coisa que ela me disse era que nós precisaríamos construir uma identidade do sexo. Eu nunca nem havia ouvido falar disso. Ela continuou dizendo que, juntos, eu e o Rafa, construiríamos algo que seria só nosso e de mais ninguém. Essa conversa me abriu os olhos para muitas verdades. Como jovens, temos a tendência de achar que tudo de melhor que temos para experimentar nesta vida é agora. Afinal, somos novos, temos beleza, vigor e muita energia. Porém, esse pensamento nos leva a ter dificuldades em entender que tudo o que é bom e duradouro nos exige esforço, dedicação e sacrifício. As cenas dos filmes em que os casais desfrutam de um sexo perfeito e maravilhoso não são de casais de verdade. E, caso fossem, eles já teriam muito tempo de experiência na área sexual. Entrar para o casamento com fome de desfrutar algo que nem você, nem seu cônjuge conhecem, pode levar à ideia de que talvez o sexo não seja bom, ou não era tudo aquilo que vocês esperavam. Antes de casar, muitos de nós gastamos muito tempo querendo saber como o sexo pode ser, e entramos para o casamento sem aplicar o primeiro passo. Precisamos conhecer um ao outro. Partindo do princípio bíblico de que o sexo é para servir um ao outro e não somente para o nosso próprio prazer, 1 Coríntios 7:4. Entendemos que, para isso, eu preciso conhecer o meu cônjuge na cama, entender o que o outro gosta, nos abrir, ser verdadeiros e conversar, ou seja, simplesmente gastar tempo. Quando ouvimos que casais com muitos anos de casados desfrutam uma vida sexual melhor a cada ano que passa, é porque o bom sexo exige tempo. Esse entendimento trouxe a mim e ao Rafa um novo tempo sobre o nosso casamento. Nesse lugar, passamos a nos ouvir e nos conhecer verdadeiramente. Fomos pouco a pouco nos desfazendo das bagagens e expectativas externas falsas sobre nós e sobre o sexo. Decidimos parar de ser aquilo que esperávamos ou de tentar reproduzir algo e simplesmente escrever juntos a nossa história de vida sexual.
Isso é o que chamamos de criar a própria identidade do sexo do casal. A Bíblia nos afirma que o leito conjugal deve ser conservado puro, Hebreus 13:4. Podemos concluir que uma identidade do sexo dentro do casamento é um conselho bíblico. Afinal, manter algo puro e santo é fugir dos moldes externos e viver de acordo com a vontade de Deus. Sendo assim, criar uma identidade do sexo protege o casamento, pois, ao nos sentarmos em rodas de conversas com outras pessoas que se gabam de quantas vezes na semana elas têm relação sexual, sabemos que o que importa é quantas vezes funciona para nós como casal. Ao vermos cenas em filmes em que casais se comportam de tal forma, não devemos nos comparar, pois sabemos que o que vivemos dentro de 4 paredes é só nosso, é único, é uma só carne. Ao entrarmos em um quarto para nos tornarmos um com o nosso cônjuge, estamos diante do nosso Pai, que se alegra conosco ao desfrutarmos desse momento. Foi Deus quem criou o sexo, e ele é um presente. É puro, santo e sagrado. Isso quer dizer que a vida sexual que o Senhor tem para os seus filhos é livre de manchas. Podemos nos desfazer de experiências passadas, expectativas falsas, pensamentos equivocados e desfrutar de uma vida sexual completa.